Olá, começa mais uma edição da TV Câmara. Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, realiza em Paragominas capacitação para servidores municipais sobre gestão pública em último ano de mandato. O evento contou com a participação de diversos municípios da região Capim, entre prefeitos, vereadores e servidores. Confira a matéria. O Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, realizou em Paragominas uma capacitação com o tema Gestão Responsável em último ano de mandato. Paragominas foi eleita entre os 9 municípios polos para receber a capacitação que aconteceu nos dias 4 e 5 de maio no Espaço Cultural da Secult. Cerca de 230 pessoas compareceram ao evento, entre prefeitos, vereadores e servidores públicos de diversos municípios. O objetivo do encontro é melhorar os índices de governabilidade nas cidades, que, consequentemente, elevará a qualidade de vida das suas populações. A conselheira do Tribunal de Contas, senhora Mara Lúcia, explanou sobre os objetivos deste encontro. Falou ainda da infraestrutura de Paragominas, que foi um dos 9 municípios escolhidos para receber o evento. O TCM, ele se deslocou ao município de Paragominas, que é o município anfitrião dessa região do Capim, para trazer aos gestores, como ele tem feito em outras regiões, está na terceira apresentação dessas palestras, para trazer informações referentes à gestão, principalmente nesse final de mandato, para que haja uma transição tranquila para o próximo gestor, né? E o tribunal trouxe os técnicos para atualizar, para capacitar, para contribuir para que essas contas, que já chega ao final, elas sejam entregues ao tribunal de uma forma mais enxuta, mais dentro da legalidade, para que o tribunal aprecie com mais agilidade e que dê essa resposta à sociedade, porque a função do tribunal, ela não é punir, não é só punir dentro do que a lei estipula, ela é uma função pedagógica. Então é dentro desta função pedagógica que o tribunal os conselheiros saem dos seus gabinetes para vir aos municípios trazer essa gama de informações com esse corpo técnico para que os gestores debatam os assuntos, coloquem suas pendências, as suas preocupações, e o tribunal leva de volta isso, né, aos seus pares, que nem todos podem se deslocar. Eu estou aqui, esteve o presidente na abertura, para discutirmos e cada vez mais melhorar a gestão pública, porque a sociedade espera essa resposta do tribunal. O presidente da Câmara Municipal, Roberto Najibão, disse que esta é uma grande oportunidade para prefeitos, vereadores e funcionários do serviço público. Olha, esses cursos que o TCM proporciona, né, aos munícipes, principalmente aos gestores, os vereadores, secretários, assessores, eles têm uma importância assim, sem limite, né? Porque hoje a coisa pública, ela precisa ter tratado com muita responsabilidade. Tem certas regras e normas que o gestor ele precisa desses conhecimentos. Quando o tribunal traz para as regiões, né, do Pará, né, isso proporciona a mais pessoas a ter essa oportunidade de adquirir essa qualificação. Então a gente está vendo aí, assistindo um conteúdo de cursos, né, que vão melhorar em muito os gestores. Muitos cometem erros, né, suas contas são reprovadas por falta de conhecimento. Claro, evidentemente, que a gente sabe que muitos usam de má fé, né? Faz mau uso do dinheiro público e eles são penalizados. E o tribunal, né, vem orientar as pessoas, os políticos, para que eles tenham conhecimento e sempre mais responsabilidade no trato com a coisa pública. Então, parabéns ao Tribunal de Contas, que disponibilizou toda a sua equipe para vir a Paragominas atender a nossa região. Benedito Ferreira, controlador interno da Câmara de Paragominas, que assistiu ao circuito de palestras, falou sobre a importância desta iniciativa do TCM para a melhoria dos serviços públicos. Olha só, tudo que vem de informações, né, principalmente do órgão que é o controlador externo, vem sempre a somar, entendeu? Porque eu como controlador interno da Câmara, tenho a função de fiscalizar, de estar orientando o presidente, entendeu? Mas aí, todas as informações que o TCM traga até nós, vem só a somar. O prefeito Paulo Tocantins ressaltou que o encontro ocorre em um momento bastante oportuno, quando os gestores municipais devem estar atentos às imposições legais, sobretudo à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Esse tipo de aproximação do Tribunal de Contas, né, e da Assembleia Legislativa para com os municípios é importantíssimo. Principalmente, como você tem acompanhado, no último ano dos mandatos de todos os gestores, aí não só do prefeito, mas aí do governador, da presidente da República, o último ano de mandato tem as suas particularidades, né? E o que o tribunal está chamando a atenção é justamente para isso, né? Principalmente para isso, para que neste último ano de mandato, no último ano da gestão, que fique atento a algumas regras que a lei impõe. E aí, qual é a lei que impõe? Principalmente a lei de responsabilidade fiscal, que foi tão falada, que está sendo muito falada nesses últimos tempos. Nós estamos acompanhando os noticiários e hoje eu acho que todo brasileiro sabe o que é a lei de responsabilidade fiscal. E ela serve para todos os gestores em todos os níveis, federal, estadual e municipal também. Para que os gestores não sejam implicados depois, tá? Pela lei de responsabilidade fiscal. Por exemplo, um dos temas, o prefeito não pode deixar contas, né, dívidas para o próximo mandato. Embora até ele venha a ser reeleito, digamos, aquela situação em que o prefeito seja reeleito, mas ele não pode deixar dívidas de um mandato para o outro sem que tenha, né, disponibilidade financeira em conta para pagamento dessas dívidas no ano posterior. Então tem uma série de particularidades que são interessantes, que os gestores observem, que os prefeitos observem, que os presidentes de câmaras estejam bem atentos para não serem penalizados depois por falta de um controle maior. Uma das palestras mais importantes foi ministrada por Rosana Gama e trata de controle interno. Segundo a mesma, o controle interno age como auxiliar do gestor na aplicação eficiente do dinheiro público, mas apesar de vinculado ao órgão, deve ter autonomia para apontar sem receio as possíveis falhas da gestão. A informação de que o controle interno, ele longe de ser algo ruim, negativo, é positivo, porque ele ajuda ao administrador a gerir os recursos, atendendo ao interesse público, evitando desperdícios e evitando, inclusive, futuras punições para esse gestor. No dizer até do presidente do Tribunal de Contas, ele costuma dizer que o controle interno deve ser entendido como o anjo da guarda da administração pública. Né? É aquele órgão que tem que ter servidores independentes para poder dizer o que está errado sem medo, não é? Mas no sentido sempre de fazer com que a administração pública atue de forma positiva, correspondendo aos anseios da população, corrigindo, ou até antes de corrigir, evitando atos ruins, né, equivocados na aplicação dos recursos públicos. Essa é a função basilar do controle interno. A prefeita do município de Ulianópolis, Neuza de Jesus Pinheiro, enfatizou que o tema escolhido pelo TCM para este encontro foi muito acertado e irá ajudar as prefeituras a fecharem o ano de gestão sem dívidas. Esta capacitação, nós viemos assim com um número maior pela a proximidade de vir para uma região mais próxima dos municípios, né? Então isso facilitou muito, né, para a vinda de todos os profissionais. E nesse último de mandato, assim, acho que foi assim, acertadora, né? Apesar que o TCM já faz, mas essa está sendo mais louvável, de mais coerência, né? De mais necessidade, porque nós estamos no final de uma gestão e nós precisamos deixar esse mandato e deixar a prefeitura dentro da legalidade. Nós precisamos fechar o ano de gestão, que não é fácil. É muito fácil para o gestor deixar restos a pagar para o ano seguinte, né? Você sendo gestor no próximo. Mas esse não. Você tem que fechar o ano com o que você tem. E para isso nós buscamos essas capacitações, esse conhecimento que o TCM está promovendo. Então, assim, ele é super importante, né? Apesar que o TCM sempre tem conversado com os prefeitos, notifica, chama, capacita, mas esse último ano, dar uma gestão com responsabilidade, só tem gestão com responsabilidade se tiver técnicos capacitados. Se não tiver, é quase impossível de se fazer. A grande maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Paragominas esteve presente ao evento. Dentre eles, o vereador Edinho, que falou que o TCM tem como finalidade não apenas punir aquelas gestões que fazem mau uso da coisa pública, mas orientar os gestores municipais para que não venham incorrer no erro. É verdade. O Tribunal de Contas dos municípios, na verdade, ele, antes de ser uma instituição que pune, né, ela é principalmente a função principal, inclusive, deles, acredito que seja um órgão auxiliar. Ele está ali para auxiliar os gestores, né, o prefeito, os presidentes de câmaras, enfim. Então, na verdade, hoje,
com tantas mudanças em relação às leis, né, com tantos limites impostos pelas leis, né, para questões de gastos, para questões das atribuições do próprio Legislativo, é importante que antes de tomar qualquer decisão seja primeiro consultado o Tribunal de Contas. Eu acredito que ao presidente, ao prefeito, ao tomar esse tipo de precaução, né, antes de fazer uma tomada de decisão, ele primeiro fazer uma consulta a esse órgão, com certeza ele não terá problemas, né, em relação à sua prestação de contas. Infelizmente, ainda temos alguns problemas, né, Brasil afora, justamente porque o dinheiro está lá na conta, está em nome do poder, seja ele executivo ou legislativo, e o gestor acha que pode fazer com ele o que bem entender, né? Acha que o dinheiro está ali para ser gasto, e não é bem assim, o dinheiro está ali para ser investido, né? E os investimentos, a forma como deve ser investido, a forma como deve ser gasto, né? A forma como deve ser prestado contas, está aí o tribunal para isso, né? Então tem que se acostumar, né, a tomar alguns aconselhamentos por parte dos conselheiros, né, pedir alguns pareceres diante de dúvidas, né, que assim, com certeza, os gestores não terão problemas. Eu acho que essa vinda do TCM até Paragominas, né, é no momento certo, momento oportuno, né, para aquelas dúvidas que ainda pairam sobre as leis de responsabilidade fiscal, né, eles estão aí para esclarecer. Você acabou de assistir a mais uma edição da TV Câmara. É o Poder Legislativo mais perto de você. Não deixe de acompanhar as novidades no nosso site. Fique por dentro de tudo o que acontece nas sessões plenárias, os projetos e requerimentos em favor dos nossos munícipes. Até a próxima!